Bom dia, feliz sábado, que bom que nós estamos aqui na casa do Pai nesta manhã, né? E eu vou me aproximar de vocês, que eu não gosto de ficar aqui em cima, para nós darmos continuidade no culto desta manhã, né? Nós vamos estudar hoje sobre a Palavra de Deus, né? Que é os eventos finais, a volta de Cristo, e que nós vamos fazer esse estudo com calma, com paciência e com profundidade. E com espírito de reflexão, para que juntos nós possamos compreender e, além de compreender, colocar em prática aquilo que Deus quer para nossas vidas, né? Convido a todos, então, a nós irmos já, sem muitas delongas, para Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19. Eu tenho uma característica que é contar com a congregação, que possa ler alguns textos bíblicos quando for solicitado. Posso contar com vocês? Amém. Apocalipse capítulo 19. Todos acharam? Bom, o livro de Apocalipse, ele foi escrito por João por volta do ano 96 depois de Cristo. Ele consta no cano bíblico sendo o último livro, né? Mas nós sabemos que ele não foi a última produção literária. Ele consta ali porque fala dos eventos finais, né, deste mundo. João, quando estava na ilha de Pátimo, preso, ele foi solto. Depois disso ele vai para Éfeso, e lá ele escreve a sua primeira, segunda e terceira epístola que levam o seu nome. E por volta do ano 117 depois de Cristo, ele escreve então o quarto evangelho, que sim, esse foi o último livro do Novo Testamento. Algo semelhante aconteceu também com o livro de Gênesis. Ele consta no cano bíblico sendo o primeiro livro. Mas nós sabemos que Moisés escreveu primeiro Jó, depois Êxodo, para depois escrever o livro de Gênesis, né? O livro de Apocalipse, no capítulo 19, fala desse grande evento que é a volta de Jesus, né? Mas a Bíblia nos traz outras representações a respeito desse dia tão importante, né? Vemos exemplos que a Bíblia nos traz que quando Jesus vir como um pastor, ele vai separar as ovelhas dos cabritos, as ovelhas para o lado direito, os cabritos para o lado esquerdo. Outro exemplo, Jesus vindo como um agricultor no seu campo, separando o joio do trigo. E outro exemplo, nós vemos que Jesus está vindo nas nuvens do céu, com uma coroa sobre a sua cabeça e uma foice afiada em sua mão. Estas são algumas representações da volta de Cristo, certo? Mas no livro de Apocalipse nós encontramos símbolos e imagens que precisam ser descodificadas. Esses símbolos e imagens que temos no livro de Apocalipse, no capítulo 19, para ser descodificadas, nós precisamos de 3 chavezinhas muito importantes. Primeira delas, nós temos que ler cuidadosamente o livro de Apocalipse, porque ali nós encontramos muitas vezes as próprias chaves para descodificar os símbolos e imagens. Segunda chavezinha muito importante que tem que estar gravada na nossa mente. O livro de Apocalipse, ele tem cerca de 600 alusões ao Antigo Testamento. Os especialistas dizem que tem cerca de 600 alusões, nenhuma citação direta. Como no livro de Mateus, o escritor lá diz: assim diz o Senhor pela boca do profeta Isaías, assim diz o Senhor pela boca do profeta Jeremias, e cita o texto bíblico. No livro de Apocalipse não acontece isso. Nós só temos ecos, alusões e citações indiretas, certo? Então agora que nós estamos no livro de Apocalipse, faltou a terceira, né? A terceira chavezinha, né? A terceira chavezinha é que nós devemos compreender, então, a cultura judaica, né, grega romana do primeiro século, nos tempos de João. Então, são essas 3 chavezinhas básicas para nós descodificar, então, o livro de Apocalipse. Então, vamos para o Apocalipse, capítulo 19. O nosso primeiro verso é o verso 11. E o verso 11 nos diz o quê? Nos diz que
viu o céu aberto e eis um cavalo com o seu cavaleiro, que chamava Fiel e Verdadeiro, e pelejava e julgava com justiça, né? Por que João traz a volta de Cristo como um cavaleiro? Porque a segunda volta do mestre será montado em um cavalo. Nós sabemos que isso aqui não é algo literal. Jesus não vai voltar montado em um cavalo. Mas por que então João diz que Jesus voltará montado em um cavalo? Devemos entender como funcionava na antiguidade. O que significava o cavalo? Naqueles tempos existia praticamente dois jeitos de se locomover tirando a pé. Era montado em um jumento e montado em um cavalo. Montado em um jumento, quando um príncipe ou um rei iria visitar uma cidade, isso significava que ele veio em paz. Quando ele vinha montado em um cavalo, significa o quê? Que ele veio para guerrear, que ele veio para pegar em armas, que ele veio para derramar sangue. Jesus, quando veio a primeira vez no seu ministério, na última semana, ele veio montado em um cavalo ou em um jumento? Jumento, porque ele veio trazer paz para o coração das pessoas. Por mais que as pessoas esperavam que ele viesse montado em um cavalo como um apocalíptico, um verdadeiro cavaleiro apocalíptico, porque eles esperavam que Jesus viria para libertar eles do jugo romano. Mas Jesus veio montado em um jumento. O cavalo significa uma arma bélica. Só que não podemos dar asas à nossa imaginação e achar que o cavalo significa velocidade, que o cavalo significa força, que a branqueza do cavalo significa pureza. Não, isso são apenas coisas da nossa cabeça. Devemos entender que o cavalo significa uma arma de guerra. Uma arma que era considerada para batalha. Esta é a chavezinha fornecida no primeiro versículo do Apocalipse, no capítulo 13, para nós termos em mente. Tudo que a gente for ler a partir de agora, devemos entender que é sobre a última batalha, a batalha final, o Armagedon. Tudo que a gente for ler a partir de agora é sobre a última batalha, a batalha final. O verso 12 nos diz assim: que os olhos do mestre estavam como chamas de fogo, e na sua cabeça havia muitas diademas, ou algumas versões, coroa, e um nome que ninguém conhecia, a não ser ele mesmo. É isso que a Bíblia diz? Por que que a Bíblia nos fala que os olhos do mestre virá como chamas de fogo? A palavra fogo na Bíblia tem duas representações simbólicas. Uma delas positiva, que é purificação, e a negativa, que é ira, que é destruição. Cristo virá com os olhos com chamas de fogo, que ele virá com muita ira, certo? E o verso continua dizendo que na sua cabeça há muitas diademas ou coroas, né? A palavra coroa na Bíblia, no grego, tem dois significados: Stéphanos e diademas. Stéphanos é aquela coroa que era colocada em volta da cabeça daquele atleta que corria em volta do ginásio grego, e quando ele vencia aquela corrida, era colocado uma coroa feita de louro, sabe? De folhas de louro. Esta é a coroa Stéphanos. A diademas é aquela coroa que era colocada em cima da cabeça de um monarca, que era feita de metais preciosos. A primeira vez que Cristo veio neste mundo, ele veio com Stéphanos, porque ele já percorreu esse mundo e já é vitorioso. Hoje ele está do lado do Pai. A segunda vez que ele vai vir como um rei, rei dos reis, senhor dos senhores, com diademas, porque ele já é vitorioso. E o texto diz que tem muitas coroas ou muitas diademas. Por que muitas? Talvez isso esteja se referindo à antiguidade, que os militares
com o seu rei, eles iam para uma batalha, e ali eles venciam um outro rei, né, e o outro exército. Então eles traziam esse rei até a frente ali, colocavam aquele rei na frente para ser decapitado, né, e aquele rei estava com uma coroa em cima da sua cabeça. Eles, num gesto de humilhação, tiravam a coroa da cabeça daquele rei e colocavam em cima da cabeça daquele rei que foi vitorioso. E assim sucessivamente, toda vez que o rei ia vencendo. Então, se isso está se referindo ao livro de Apocalipse, quando Jesus voltar pela segunda vez, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele vai destronar todos os reis desse mundo e ele será o único rei legítimo. Mas aí também diz que tem um nome que ninguém conhece, né? A não ser ele mesmo. Se ninguém conhece a não ser ele mesmo, como é que nós vamos saber, né? Só que João está usando uma linguagem figurada aqui. Porque o nome na Bíblia talvez hoje não tem muito significado, né? Mas o nome na Bíblia mostra o caráter do seu portador. Cristo voltará com caráter que ninguém conhece. Aí é só nós usarmos a chavezinha que foi fornecida, né? Ele voltará com caráter que ninguém conhece, montado em um cavalo com os olhos com chamas de fogo. E qual seria esse caráter? O caráter de um guerreiro. Muitas vezes nós pregamos que Jesus é meigo, ele é calmo, mas Cristo voltará pela segunda vez com um caráter que ninguém conhece. Certo, meus queridos? Dando continuidade, no verso 13, diz aí para nós o quê? Que as vestes do nosso mestre está tinta de sangue, e ele se chama o Verbo de Deus. É isso que diz? Por que as vestes do mestre estão tintas de sangue? Que interessante, né? Por quê? De quem é esse sangue? A pergunta é, de quem é esse sangue? Lamento eu dizer aqui que esse sangue é daqueles que negaram o Evangelho. É daqueles que não aceitaram a palavra de salvação. Muitas vezes os teólogos imaginavam que esse sangue era do sangue expiatório de Cristo, por ele ter morrido na cruz por nós, né? Outros pensam que é o sangue dos mártires, aqueles que vieram e pregaram o Evangelho e morreram, e quando Cristo voltar, irão ressuscitar. Mas está dentro do contexto? Não, né? Esse sangue, como eu falei, é daqueles que negaram o Evangelho. Mas da onde que Paulo tira essa imagem? Da onde que João tira essa imagem? Do Antigo Testamento. E agora eu convido a todos, então, fica com a mãozinha aí no livro de Apocalipse, e nós vamos lá para Isaías 63, vamos ver o verso 1 primeiro. Isaías 63, o verso 1. Agora eu conto com vocês agora. Isaías 63, o verso 1. Olha aí, o que estava acontecendo aí? Um juízo sobre a cidade de Edom. A cidade de Edom, ela já tinha passado dos seus limites. Deus já tinha perdido a paciência com o pessoal, com as pessoas lá de Edom. E o que diz o verso 2? Isaías 63, verso 2. Isto mesmo. Aí temos a palavra lagar em algumas versões, né? O que era o lagar na antiguidade? O lagar era um tanque grande, aonde que as pessoas colocavam o vinho ali e as pessoas vinham e pisavam para fazer o suco da uva, né? Deus está dizendo o seguinte, podemos dizer assim, que pela
pecado tão grande de Edom, Deus está dizendo que quando ele viesse, ele iria pisar naquela cidade, e aquela cidade como seria o lagar de Deus, e como ficaria as vestes do mestre? Suja do tinto da uva, do vinho tinto da uva. Mas olha a resposta de Deus no verso 3 e 4. Isaías 63, verso 3 e 4. O que está acontecendo? Voltamos lá para Apocalipse de volta. João pega esse juízo local que estava acontecendo em Edom, e ele traz agora lá para o livro de Apocalipse, só que agora ele amplia, né, para uma escala cósmica, e fala que a terra seria então o lagar de Deus. E quando Deus voltar, as vestes do nosso Senhor ficará tintas do sangue daqueles que negaram o Evangelho de Deus. Mas nós que buscamos a palavra de Deus, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós não negamos o Senhor. E como diz a palavra de Deus em Romanos 8:1, aqueles que estão em Cristo Jesus são mais que vencedores. Então, nós não precisamos se preocupar, mas devemos se manter firmes na caminhada até que o Senhor volte. O que diz o verso 14, Apocalipse capítulo 19, versículo 14? E seguiam os exércitos. Vocês estão vendo a batalha permeando em todo o contexto? Quando Cristo voltar, ele voltará com os seus anjos para libertar as pessoas que estão cativas neste mundo. E nós podemos ficar muito felizes que aquelas dificuldades, as dores que nós passamos hoje, não vão mais existir. E o verso 15, que é um dos versos mais importantes que nós temos nesse contexto, o que diz aí? Aqui nós temos 3 imagens: espada afiada, cetro de ferro para reger e pés para esmagar. Nós, adventistas do 7º dia, nós acreditamos que Cristo, quando ele voltar, ele vai destruir os ímpios. Nós acreditamos. Mas muitos evangelhos acreditam que não, que Cristo, quando ele voltar, ele vai reger, como diz o texto. Mas nós não acreditamos que ele vai reger. Nós acreditamos que ele vai terminar com os ímpios. Percebam que a palavra reger, ela está no meio de 2 palavras de destruição: espada afiada e pés para esmagar. Então, o que João está querendo dizer com a palavra reger? O que João está querendo nos mostrar? O que significa cetro de ferro para reger? Novamente eu convido a vocês a ficarem com a mãozinha em Apocalipse, e nós vamos para o Velho Testamento. Salmos capítulo 2, versículo 8 e 9. Salmos capítulo 2, versículo 8 e 9. Olha que interessante, né? O que estava acontecendo aí? Davi, ele estava com problema com as cidades vizinhas, né? E aí, então Deus, ele diz o que para Davi? Davi, continua firme que eu vou te ajudar a destruir teus oponentes. Mas o que nos importa é o verso 9, que diz aí que
O cetro de ferro era para despedaçar como vaso de barro. Nós entendemos, adventista, que o cetro de ferro é para despedaçar, não para reger. Mas eu não posso deixar vocês apenas com esse contexto, né? Vamos lá para o livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 26 e 27. Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27. Quem encontrou pode ler, por favor. Olha que interessante. Cetro de ferro para reger significa destruir, despedaçar. Então nós, adventistas, cremos que quando Cristo voltar, Ele vai destruir. E a palavra de Deus é bem clara nisso. Quando Jesus voltar pela segunda vez, Ele vai pisar, Ele vai esmagar, Ele vai destruir todo o mal deste mundo. Vocês compreenderam? Ficou claro? Que cetro de ferro significa destruir, não reger, como muitos pensam? E o que diz o verso 16? Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Senhor dos senhores, né? O correto no original grego é sobre a coxa, tá? Por quê? Porque os militares naquela época, eles, quando iam para uma batalha, eles amarravam na sua coxa uma faixa. E em cima daquela faixa havia um título. E quando eles subiam no cavalo, ficava o quê? Exposto o título deles, a patente deles. Possivelmente isso é o contexto que o Apocalipse está querendo nos mostrar. Tá certo? E o verso 17, o que diz o verso 17? Faço uma pergunta para vocês aqui. Quem é que quer estar reunido nessa grande ceia do Senhor? Levante a mão. Vocês leram bem o texto? Vocês conseguiram compreender bem esse texto? Quem é que os anjos estão chamando para essa grande batalha aí? Está chamando nós ou está chamando as aves de rapina? Não é para nós essa ceia, não. Essa ceia é para as aves de rapina. Vamos ler de novo para compreender? Faça favor, leia de novo. Sabedoria suficiente para continuar na caminhada e ficar firmes. E nós continuarmos pregando essa mensagem, que é uma mensagem de salvação para todas as pessoas. Agora nós vamos ouvir um louvor. Enquanto a Mari canta, se você compreendeu que deve se preparar para a volta de Cristo, você se coloque em pé. Só se você se compreendeu. Não é porque eu estou pedindo, mas se você sentiu no coração que deve continuar se preparando, você se coloque de pé. Se não, você fique do seu jeito. Vamos ouvir então um louvor agora, meus queridos. No mesmo dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve
eu subirei para o